Sua história retoma um tempo em que não havia necessidade de distinguir o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Na antiguidade, ninguém saía por aí dizendo que fulano era gay, mesmo que fosse. Por milhares de anos, o amor entre iguais era tão comum que não existia nenhum conceito de homossexualidade. Na Grécia e na Roma da Antiguidade, era absolutamente normal um homem ter relações sexuais com outro. O filósofo grego Sócrates, adepto do amor homossexual, pregava que o sexo heterossexual, por sua vez, servia apenas para procriar. Entre os romanos, os ideais eram os mesmos. O romano Suetônio escreveu em seu A Vida dos 12 Césares, um livro do século II, sobre os hábitos dos governantes do fim da República e do começo do Império Romano. Dos 12, só um deles, Cláudio, nunca teve relações homossexuais. Não é nada difícil perceber que na Antiguidade, o sexo não tinha como objetivo exclusivo a procriação. Isso começou a mudar, porém, com o advento do cristianismo. Nessa época, o imperador romano Constantino converteu-se à fé cristã, e na sequência o cristianismo tornou-se obrigatório no maior império do mundo. Então o sexo passou a ser encarado apenas como forma de gerar filhos, e a homossexualidade virou algo antinatural. Durante muito tempo, até meados do século XIV, no entanto, embora a fé condenasse os prazeres da carne, na prática os costumes permaneciam os mesmos. A igreja viu-se a partir daí diante de uma série de crises. Com o humanismo renascentista, os valores clássicos, e assim o gosto dos antigos pela forma masculina, voltaram à tona. Pintores, escritores, dramaturgos e poetas celebravam o amor entre homens. Além disso, entre a nobreza que costumava ditar moda, o homossexualismo sempre correu solto e, o mais importante, sem censura alguma. A homossexualidade experimentou ao longo da história da humanidade diversos altos e baixos. De um comportamento absolutamente natural passou a ser pecado, até a ser crime. Hoje se fala muito sobre a diferença, a diversidade e o direito de todos ao exercício pleno da sua cidadania, o que aparenta de fato que qualquer um pode apossar-se desse discurso, muito aprazível, humanitário, solidário e principalmente muito fácil de unir-se ao discurso da atual sociedade, no qual há um mercado para tudo e, portanto, um espaço para todos. E os excluídos são rapidamente incluídos teoricamente através desse discurso. Muito bonito, simples na teoria, porém árduo, difícil de aplicar-se na prática. Sim, sou homossexual. Eu sou homossexual. A fase da autoaceitação é a que mais pega para adolescente, para jovem. Foi mais dos meus 13 até os 15 anos, essas dificuldades, sabe? Porque esse momento você começa a comparar com seus amiguinhos, você vê seus amiguinhos e olha, mas ele gosta de menininha, ela gosta de menininho, por que eu gosto de menininha? Por que essa diferença? Me preocupando com o que os outros iam pensar, tudo, mas depois dos 15 foi beleza. Os meus pais, eles não aceitam, mas por questão religiosa e por cultura, por eles serem do Nordeste. Então, o ensinamento que passaram para eles é que o homem deve ficar com a mulher e a mulher com o homem. E foi isso que eles tentaram passar para os filhos dele também. Então, o fato de eu ter me assumido homossexual, para eles é considerado como uma afronta. Pro pessoal dentro de casa não foi aquele baque, porque sempre deu na cara. Agora, o povo de fora, da família, tipo, na casa da minha avó, foi aquela coisa mais tipo, nossa, ele é, mas todo mundo já sabia também, só que aquela coisa, a partir do momento que você se expressa, que você fala, né, abre o jogo, todo mundo já fica, mas depois todo mundo começa a aceitar, vive mais de boa, normal. Não, falo naturalmente a respeito do assunto. Não, independente de quem tá perto de mim, onde eu tô, sempre falo, normal sobre o assunto, pra mim não é vergonha nenhuma. Quando a pessoa é homossexual, não há influência de ninguém. Depende da pessoa. Tem gente que é influenciada, assim, por conta de amigos ou pessoas que convivem no dia a dia. Agora, hoje em dia, você vê muito a questão da modinha. Uma menina que quer ficar com outra porque a outra também é, e a outra também é, e deu curiosidade, isso e aquilo. Aí, pra mim, já envolve a mídia, já envolve a influência dos amigos. Nesse caso, tem influência. E por causa disso, tem gente que acha que é bagunça, vira bagunça, porque a pessoa fica naquilo, não sabe o que quer, entendeu? Isso acaba confundindo muito a cabeça do povo. Agora, quando você é homossexual, não existe influência. Tanto porque quando não tem aceitação da família, um exemplo,
você não quer passar por tudo aquilo. Então, mesmo que tentasse te influenciar, você não iria querer aceitar uma coisa que te faria mal. Agora, tipo, eu não. Sempre soube o que eu quis. Agora tem gente que é influenciada, sim. Olha, a questão do preconceito de hétero para homo, nós já vemos muito. Agora, de homo para hétero, eu não acredito que exista, porque eu nunca vi um hétero apanhar por ser hétero. Mas eu já vi vários gays apanharem por ser gays. Existe, pouco, mas tem sim. Tipo, uma vez eu fui numa balada de GLS, tinha normal, vai casal, hétero, de boa, tudo dançar. Só que, tipo, começaram a se beijar no meio do povo, tipo, tinha umas bichas que não gostavam, porque, tipo, já pensa da tal forma, a gente vai numa balada normal, a gente não pode fazer isso porque a gente é vaiado, a gente pode ser linchado no meio. Agora eles vêm no nosso espaço, exclusivo pra gente, tipo, e começam a fazer isso, tipo, tem gay que acha que é uma afronta, mas na verdade não é, né? Tem aquela coisa de liberdade de expressão. Eu penso assim. Pra mim, a opinião passa a ser preconceito a partir do momento em que foge o respeito. Já chegou de falar na minha cara, eu não acho certo. Tipo, quando você, depende de como você expressa a sua opinião, tem coisa que você não precisa falar, sabe? Guarda pra você não precisa se expressar pro povo. Eu acho que a partir do momento que você fere o respeito da outra pessoa. Mas quando você não respeita essa opinião e agride a pessoa pela opinião dela, passa a ser preconceito, na minha opinião. Na minha opinião, não existe ex-homossexual. Não, para mim não existe ex-homossexual. Existe a pessoa que reprime o desejo dela por alguma questão religiosa ou qualquer outro tipo de questão que seja. Mas ex-homossexual para mim não existe. Eu me senti muito mais à vontade depois que eu assumi a minha homossexualidade, né? Me senti aquela coisa mais, com certeza, bem mais leve. Me sinto muito mais leve. A partir do momento que você se assume, que você mostra para os outros o que você realmente é, você se sente mais à vontade, você se sente bem mais leve, como você mesmo disse, sabe? Porque, tipo, é aquela época que você enxerga como um problema, porque na verdade não é um problema. Você entendeu? A partir do momento que você começa a enfrentar esse problema que você tem, você começa, tipo, a se desenvolver melhor com as pessoas, entendeu? Você começa a se soltar mais. Então você acaba convivendo melhor, que você até esquece que aquela fase passou, entendeu? Acho que é mais fase mesmo. Homossexualidade não é, na minha opinião, não é mais uma opção sexual. É uma coisa que você sente, não é uma coisa que você escolhe. Entendeu? Tipo, não é aquela coisa tipo, tem gente que encara como ser vergonhice. Não é ser vergonhice. Entendeu? Acho que é um assunto a ser declarado e conversado em casa, com calma também, tudo, para explicar melhor. Tem gente que enxerga de uma forma errada ainda, e não é bem assim. E bichinhas poc-poc, se soltem. A pessoa que não for homossexual, respeite. Porque em meio a tantos problemas no mundo, eu acho que amar uma pessoa do mesmo sexo não deve ser considerado problema.